bem-vindos a mais um episódio do nosso programa literário Do Autor ao Leitor. É um prazer imenso estar aqui com vocês para trazer informação, entretenimento e inspiração para os novos escritores e para os leitores também. Então esse é o momento de você preparar aquele cafezinho, aquela pipoquinha para assistir esse episódio que está muito especial. E já vamos começar com o nosso primeiro quadro literário, que é onde a gente conhece alguns livros incríveis e um projeto muito especial. É o quadro Divulgue Aqui. E o primeiro livro que eu vou apresentar para vocês nesse quadro, ele ainda não foi publicado, está em processo de produção na editora, mas nós já temos a sinopse, que eu vou ler daqui a pouco para vocês. E o escritor, o Alexandre Lima, ele já está compartilhando várias curiosidades, produzindo muitos conteúdos lá no perfil do Instagram sobre esse livro, sobre esse lançamento que vai ser em breve. Então, se você se interessar por essa premissa, já corre lá para acompanhar ele e ficar por dentro de todas as informações, todas as novidades e saber do lançamento do livro. E quando tiver a capa também, ele vai fazer a revelação de capa, então vão lá acompanhar. E agora eu vou ler a sinopse aqui para vocês. O nome do livro é Oxidar. Oxidar é uma história de amizade de 50 anos entre 5 amigos: Omar, Olavo, Berenice, Frida e Neide. Contada por Omar, que revela ter Alzheimer e vê a sua memória se esvair. A construção dessa amizade é fortalecida pela luta contra os preconceitos, o machismo, o racismo, homofobia e etarismo. É um livro de época e contemporâneo ao mesmo tempo, pois acompanha o Omar desde os seus 10 anos de idade, em 1950, até 2015. Tem como pano de fundo e cenários a moda, a música e costumes de cada uma dessas décadas e lugares que ele e seus amigos passaram. Gente, é uma história muito interessante, né? A gente vê que, como o autor mesmo disse, é uma história de época e contemporânea ao mesmo tempo. E ele traz aqui a questão da amizade, a luta dos preconceitos, então promete ser um livro muito interessante. Se você gostou dessa premissa, como eu falei, corre lá no perfil do autor para acompanhar assim que ele for publicado. E confesso que eu fiquei bem curiosa, tá? Estou aguardando ansiosamente esse lançamento. Sucesso para você, Alexandre! E agora vamos conhecer outros livros e um projeto muito especial. Olá, eu sou Luciana Dignone, escritora de ficção policial. Sou autora de 6 livros, todos protagonizados por mulheres. E hoje quero te convidar a conhecer o perfil Elas Investigam, administrado por mim lá no Instagram. O Elas Investigam não é somente um perfil, mas uma comunidade que reúne fãs do entretenimento policial protagonizado por mulheres. Um ambiente para falar sobre o universo da ficção policial e também do true crime. No Elas Investigam, você encontra um conteúdo variado e também dicas de livros, filmes, séries, podcasts, personagens, absolutamente tudo que se propõe a abordar o tema e com uma característica em comum. Nessas produções, são elas que desvendam os mistérios. E aí pessoal, tudo certo? Eu sou Maísa Santiago, autora independente do selo Cyphers, e eu escrevo romance policial e ficção científica. E hoje eu vou apresentar para vocês as minhas obras. Vamos começar com o Arquivo Criminal da Amy, meu livro de romance policial. Aqui nós temos uma dupla de investigadores e a trama vai acompanhar, na verdade, a jornada da Amy, que é fascinada por investigação e tem o sonho de se tornar detetive. E isso vai se tornando realidade depois que ela conhece o Martin, que é um jornalista que ficou muito conhecido, ali meio que nas internas, por ajudar os policiais a resolverem casos. É um livro que conta com um pouco de romance, tem a questão de amizade dos dois também, vai contar um pouquinho sobre a jornada da Amy, e a intenção é que seja um progresso mesmo, mostrando ela se tornando detetive aos poucos. Nós temos O Paradoxo de Maskin, que é a minha primeira publicação de ficção científica pelo selo Cyphers. Maskin também vai ter um pouco de investigação, mas na verdade é uma dupla de viajantes do tempo e eles estão tentando descobrir por que um droide da série Maskin viajou no tempo e destruiu seu próprio criador, assim criando um paradoxo que eles ainda não têm muita ideia da proporção que pode tomar.
E além de toda a questão científica que existe aqui, existe uma questão emocional também de algo que de algo que a Becca tá tentando entender. Então, eu amo demais esse livro, é um conto, é super curtinho e foi um processo muito legal escrever ele. Foi minha primeira publicação de ficção científica, eu tenho um carinho muito grande por ele. Nós temos essa primeira antologia dos Cyphers, que dá versões de ficção científica para lendas urbanas. E eu tenho um conto nessa antologia. Você pode adquirir ela na Wiclap e também tem na Amazon. E o meu lançamento mais novo, Devaneios de uma Viajante do Tempo, que mistura páginas de um diário com poesias e se passa na mesma época que Masquinho, no mesmo universo, mas são histórias independentes. E vai falar um pouco sobre uma viajante no tempo, mas que, na verdade, o foco aqui não é a viagem no tempo, o foco é mais emocional. Ela pode ser considerada uma baixa ficção científica, porque, apesar de ter esse plano de fundo de ficção científica, o livro é mais focado nos sentimentos da personagem, ela tentando entender como é que ela vai lidar com a desilusão amorosa numa sociedade onde ela está rodeada por inteligências artificiais. Então, até que ponto essas inteligências artificiais podem ajudar ela? Então, é o meu mais novo lançamento e eu convido vocês a conhecerem todas essas obras aqui. Estão disponíveis na Amazon, em formato digital, e dos meus livros independentes você pode comprar a versão física diretamente comigo. Que legal, hein, gente? Vão lá seguir as meninas e acompanhar um pouquinho mais do trabalho delas. E antes de seguir com o nosso programa, eu quero saber se você já se inscreveu nesse canal, deixou o seu like e compartilhou com outras pessoas que também vão gostar de saber um pouco mais sobre esse universo literário. Então agora eu quero falar com você que está escrevendo um livro e chegou naquele momento de bloqueio criativo, que você não está conseguindo desenvolver determinada cena ou determinados personagens e já pensou até em desistir desse livro ou deixou um pouquinho de lado para pegar na história depois. Saiba que isso é comum de acontecer, mas que existe uma solução. E é por isso que no nosso quadro Conhecendo o Mercado Editorial, eu trouxe uma pessoa que ela é mentora literária de desenvolvimento de texto, que é justamente para auxiliar os escritores que estão com essa dificuldade de escrever a história, fazer ela se desenvolver até conseguir finalizar, né? Então vamos conhecer a Lígia Rabai. Oi, tudo bem? Meu nome é Lígia Rabai, eu sou escritora, sou publisher e sou mentora de escrita criativa. E é sobre a mentoria de escrita criativa que hoje eu quero falar com vocês. A mentoria de escrita criativa ajuda demais os autores, porque a gente fica muito na ilusão de que a gente vai sentar, a inspiração vai vir e a gente vai escrever. E que é isso que acontece com escritores famosos, mas olha, eu já te adianto, não é assim que funciona, nem para o escritor mais famoso que você imaginar. Escrever é um trabalho como um outro qualquer, então ele requer disciplina, ele requer estudo e ele requer muitas vezes ajuda de pessoas que tenham um conhecimento a mais que vocês ou que com quem você possa trocar ideias, dividir pensamentos, porque a escrita ela não precisa ser um trabalho tão solitário assim quanto a gente às vezes pode imaginar. A mentoria de escrita criativa, ela pode fazer o quê por você? Ela te ajuda a organizar a sua ideia, ela te ajuda a criar o teu personagem para que o seu leitor se identifique com ele e com isso o teu livro fique muito mais gostoso, a tua história fique muito mais gostosa. Então, o bacana da mentoria é você conseguir parar, pensar que caminho eu quero seguir, que história eu quero contar. E o mentor, ele vai te ajudar muito nisso, ele vai debater muitas ideias com você. Eu brinco com os meus alunos que o meu papel é de ficar cutucando. Porque, assim, a gente às vezes tem uma ideia e a gente não sabe muito bem onde ela vai parar, né? E a gente não sabe se a ideia é boa ou se a ideia é ruim. Então, quanto mais a gente fica cutucando esse autor para ele ficar pensando, tá, mas se eu colocar isso na história, o que isso pode me trazer lá na frente? O que meu personagem vai passar se eu trouxer esse ou aquele elemento, né? Então, isso é um trabalho que é muito bacana de você fazer na mentoria. E também é legal de você ler o teu texto, ter alguém lendo o teu texto e dando opiniões, porque já seria como uma espécie de uma prévia de uma leitura crítica, vamos dizer assim, ou de uma opinião de um leitor, né? Porque vocês vão ler esse texto juntos
e o mentor ele vai te dar uma opinião, não só como mentor, obviamente, na parte técnica de, olha, tem um buraco aqui na tua história, olha, esse personagem aqui, ele não tá muito verossímil, não tô acreditando muito nele, ele não vai conquistar o teu leitor, mas ele também vai falar assim, essa história tá ficando muito boa porque tá indo para esse caminho, ou gostei dessa ideia que você teve, você pode desenvolver um pouco mais. Então, todo esse trabalho você consegue fazer com o mentor e realmente ver o teu livro terminando, porque muitas vezes a gente começa a escrever naquela da inspiração, de achar que a gente vai sentar, vai ficar inspirado, vai escrever e vai sair o livro inteiro, e aí a gente vai abandonando as histórias. O mentor, ele te ajuda também com a disciplina de escrever sempre, de ter essa rotina de escrita e de te ajudar a ver o plano maior do teu livro, né? Então, ou seja, aquela questão de você começo, meio e fim da minha história. Então, o mentor ele vai te acompanhar durante toda essa jornada e te ajudar a escrever uma história muito melhor. Então, se você tiver a oportunidade, busque um bom mentor de escrita que o texto com certeza vai ficar bem mais bacana. Então, se você está com essa dificuldade de desenvolver o seu texto, entre em contato com a Lígia. Vamos escrever esse livro aí, publicar. E ela é uma profissional excelente, tá, gente? A Lígia ela é muito competente, já trabalhou com vários escritores, já ajudou muitos deles a finalizar essa história. E agora vamos para o nosso quadro Gêneros e Subgêneros Literários. E hoje a gente vai conhecer um pouco da ficção científica. Eu não sabia que existiam tantos subgêneros e eu resumi aqui alguns, né? Existem vários, mas em outros programas eu posso trazer aí para vocês. E eu selecionei alguns, que é o subgênero distopia, amazonfuturismo. Confesso que eu nunca tinha ouvido falar e fiquei muito feliz em poder conhecer e trazer isso para vocês. Vamos ver a baixa ficção científica e multiversos. Esse é mais conhecido, né? Então vamos lá ver um pouquinho sobre a ficção científica. Oi, eu sou o Vinícius Canabarro, eu sou autor do selo independente de ficção científica, Cyphers. Minhas obras elas são distópicas de forma geral e eu vou falar um pouco sobre isso para vocês. No começo do século XIV, Thomas More escreveu um livro chamado A Utopia, onde ele retrata uma sociedade igualitária, com baixa criminalidade e que todos pudessem viver de forma muito tranquila. Em meados do século XIX, John Stuart Mill, no parlamento inglês, ele discursou e nesse discurso ele utilizou o conceito criado por Thomas More para falar sobre o oposto, uma sociedade desigual, onde as pessoas vivessem de forma ruim, um lugar ruim. E ele utilizou o termo distopia. De lá para cá, esse termo se popularizou muito. E hoje ele está inserido em qualquer forma de expressão artística da humanidade. Filmes, livros, séries, pinturas, música e tudo mais. De forma geral, a distopia ela serve para criticar o que a gente vê hoje em dia e preservar o futuro, de certa forma. Essa crítica é feita geralmente de forma exacerbada, pegando um ponto de destaque e aumentando muito, exagerando muito, justamente para que a crítica seja contundente e efetiva. É atribuído o pioneirismo ao escritor russo Zamyatin, com o livro Nós, mas isso não é uma coisa que... Não é como se tivessem batido o martelo e isso fosse algo correto, certo de se dizer. Há quem diga que há livros, como o da escritora Mary Shelley, O Último Homem, que foi escrito quase 100 anos antes do Nós. Há quem diga que o pioneirismo é desta obra. Há quem diga que não, que faltam elementos sociais na obra de Mary Shelley. De qualquer forma, há outras obras que podem ter essa atribuição do pioneirismo. Independente disso, não há como negar a importância de Nós dentro da literatura distópica. Foi a obra de Zamyatin que influenciou diretamente outras obras de suma importância, como 1984, de George Orwell, e Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. No Brasil, eu destaco o pioneiro do gênero,
pelo menos atribuído a ele. Sombra de Reis Barbudos, de José Jacinto Veiga. Há também as Distopias, escrita por Inácio Loyola Brandão, com Zero ou Não Verás País Nenhum. E há também autores contemporâneos muito bons no que fazem, como o Michael Rosa com o livro Como é de Vidro, o Pangeia, de Aelita Lear, o Crônica da Lua Quadrada, de Rogério Pietro, Esther, de Fernando Rómbola, Teocracia Brasilis, de André L. Braga, Deusas da Morte, de Ellen Reis. As instituições estão funcionando normalmente, de Flávio Pereira Senra, Velhos Demais para Morrer, de Vinícius Neves Mariano, entre outros. A gama enorme de livros distópicos feitos de qualidade, e todos eles têm essa mesma crítica, que é dizer basta para as coisas que estão acontecendo hoje, justamente para que não tenhamos no futuro um futuro distópico. Obrigado, até a próxima. O amazofuturismo é uma vertente da ficção científica que explora a tecnologia dos povos indígenas amazônicos. Ele surgiu como um movimento primeiramente ficcional, um movimento baseado em imagens, em figuras e ilustrações de povos indígenas contendo alta tecnologia na selva amazônica. E posteriormente foi adaptado para a literatura por meio de contos, em primeiro lugar, e depois por meio de romances. Portanto, o amazofuturismo é um subgênero 100% brasileiro da ficção científica, é um subgênero que traz a região da floresta amazônica e é um subgênero que tem uma linguagem visual muito importante relacionada à fauna, à flora, aos povos indígenas e à floresta amazônica como um todo. E sendo um novo subgênero, o amazofuturismo depende de algumas definições. Por isso foram criados 5 pilares do amazofuturismo, que são sugestões a respeito do que é o amazofuturismo para distingui-lo de outras formas de ficção que acontecem na mesma região. Dentro desses 5 pilares, nós temos o primeiro pilar que traz para nós a definição de que o amazofuturismo trata dos povos indígenas da região da floresta amazônica. Lembrando que a floresta amazônica ela se estende por diversos países, ela se estende por uma região muito grande e existem centenas de povos alocados naquela região. Então, esses povos são representados. Por que não os povos indígenas de outras regiões? Bom, esses povos indígenas de outras regiões podem ter o seu próprio subgênero, como o futurismo indígena por si mesmo. Mas, relacionando a relação da tecnologia e da ciência, a ficção científica aos povos indígenas da região amazônica, nós falamos de amazofuturismo. O segundo pilar do amazofuturismo nos diz que a tecnologia colocada nessas obras ficcionais, ela deve ser inovadora, no sentido de que ela não deve simplesmente imitar a tecnologia que nós possuímos. Por exemplo, seria muito fácil colocar estações de metrô na selva amazônica, seria muito fácil colocar redes de internet ou simplesmente colocar celular na mão dos indígenas. Isso não seria amazofuturismo, porque nós estamos tratando de uma realidade que praticamente já existe até certo ponto, porque muitos indígenas da região têm uma tecnologia que nós possuímos. Logo, a tecnologia criada para obras ficcionais do amazofuturismo devem ter uma característica própria, uma característica ficcional, ou seja, precisam ser criações da mente inventadas e não apenas reproduzir aquilo que nós já temos. Já o terceiro pilar do amazofuturismo é um dos mais importantes, porque nos diz que a tecnologia e a ciência dos povos indígenas dentro dessas obras ficcionais deve estar em consonância, deve estar em harmonia com o meio ambiente, senão não faria sentido ser futurismo. O futurismo prevê uma certa utopia, não estamos falando de uma distopia no qual a floresta amazônica está totalmente devastada, tudo está em chamas e sobraram apenas as cinzas sobre o chão. Estamos falando de futurismo. Então, esses povos precisam estar em harmonia com o meio ambiente, como estão hoje. Portanto, todas as tecnologias criadas devem ser tecnologias limpas, devem ser tecnologias futuristas e baseadas, muito provavelmente, em outro subgênero da ficção científica chamado solarpunk. O solarpunk também é um gênero de ficção científica muito importante porque ele traz
dentro do seu contexto, tecnologias limpas de avanços tecnológicos que não prejudicam a natureza. O quarto pilar do amazofuturismo é uma quebra de paradigma, porque ele diz que as histórias devem ser contadas do ponto de vista dos povos indígenas locais, não contadas por escritores indígenas, mas contadas por protagonistas, ou seja, personagens indígenas. Eles são os protagonistas centrais e o mundo é visto por meio dos olhos deles. Ao contrário da visão colonialista de muitas obras que enxergam os povos indígenas amazônicos como povos exóticos, como povos escondidos no meio da mata, como povos que são misteriosos. Do ponto de vista do amazofuturismo, isso é invertido, ou seja, os povos indígenas amazônicos são aqueles que contam as histórias e contam do ponto de vista deles, observando a chegada dos colonizadores, observando o movimento de outras raças, de outros povos e de outros países e em relação a eles mesmos. Logo, os personagens principais precisam ser indígenas da selva amazônica. Já o quinto e último pilar do amazofuturismo é provavelmente o mais controverso, no entanto, ele tem uma base muito importante dentro da própria cultura indígena, que não vê o ser humano como o centro do universo. Então, o quinto pilar do amazofuturismo diz que o amazofuturismo não é sobre pessoas, é sobre a vida. Em outras palavras, a vida dos animais, a vida da fauna, da flora e mesmo dos micro-organismos importa muito, porque esta é a visão que os indígenas têm do mundo. Para eles, os indígenas, eles não são, o ser humano não é o centro do universo. Todas as formas de vida são importantes, todas as formas de vida importam. Portanto, o amazofuturismo pode ser escrito, inclusive, sem personagens humanos, sendo eles indígenas ou não. Toda a fauna, toda a flora importa. Isto é uma visão indígena do mundo, e isto respeita os povos originários brasileiros ou outros povos que existam na floresta amazônica e, portanto, é uma visão que está de acordo com o amazofuturismo. Por fim, o amazofuturismo é um novo subgênero da ficção científica, nascido no coração do Brasil e que merece ganhar o mundo por meio de artistas que entendam os 5 pilares do amazofuturismo, sempre respeitando os povos indígenas, sempre respeitando a sua cultura, a sua identidade e estudando muito a sua relação com a natureza, o seu modo de observar o universo e também a fauna e a flora locais, para ter boas descrições geográficas. Para conhecer mais a respeito do amazofuturismo, acesse www.amazofuturismo.com.br, porque lá você pode encontrar muitas informações e artigos interessantes relacionados a esse novo subgênero e a este mundo novo da ficção científica, que já é considerado como parte da quarta onda da ficção científica. Oi, eu sou Maísa Santiago, autora do selo independente Cyphers, selo de ficção científica. E hoje eu vim falar pra vocês sobre ficção científica, só que baixa ficção científica. E a ficção científica tem vários subgêneros. Viagem no tempo, que é trabalhado em Masquim. Nós temos cyberpunk, steampunk, multiversos. Tem muita coisa que pode ser trabalhada dentro do universo da ficção científica. Mas é importante falar que não necessariamente por ser ficção científica precisa ser algo carregado de ciência, como por exemplo a alta ficção científica, que você vai ver muitos conceitos de física, química, matemática, conceitos de biologia sendo trabalhados de forma bem detalhada, talvez. Vou dar um exemplo, Devoradores de Estrelas, ele fala em vários momentos sobre como é que funciona o universo, como é que funciona a física, a química, de algumas coisas naquele universo, para que você tenha um entendimento bem completo do que está acontecendo na história. Em algumas histórias isso é necessário. Em Devoradores de Estrelas isso funciona perfeitamente com a história. Agora, Devaneios de uma Viajante no Tempo, apesar de ser ficção científica, se passar num futuro onde tem muita coisa errada e existe viagem no tempo, inclusive se passa no mesmo universo que Masquim, apesar de ser uma história independente, é uma baixa ficção científica. Porque, apesar de ter todo esse background, o foco não é a ciência, o foco são os sentimentos da personagem. Ela passa por uma desilusão amorosa e ela precisa lidar com isso em uma sociedade onde ela está rodeada de inteligências artificiais. Então, vai ter muitos questionamentos sobre como é que ela pode lidar com isso,
Até que ponto essas inteligências podem ajudar ela a lidar com esse sentimento? O foco desse livro é a parte sentimental, não a ciência, apesar de ser ficção científica. Então, ficção científica tem vários subgêneros e isso é muito legal de vocês saberem, porque tem gente, eu já ouvi muitas pessoas falando assim, eu nunca li ficção científica, eu tenho muito medo de ler, porque eu acho que eu não vou entender nada. Gente, procure seu subgênero. Vocês vão achar um subgênero favorito, vão começar a ler e vão curtir ficção científica. Eu posso apostar isso com vocês, tá bom? Então, dê uma chance à ficção científica se você nunca leu. Procure seu subgênero favorito, eu tenho certeza que você vai gostar muito. Saudações, viajantes! Meu nome é Fernando, eu sou autor no selo Cyphers. Somos um grupo de autores independentes e escrevemos ficção científica e especulativa. Monique, obrigado pela oportunidade de estar aqui com você no seu projeto. Agradeço demais por você abrir as portas aqui para ficção científica. Muito honrado. Os meus textos giram em torno de uma seguinte pergunta: qual a natureza da realidade? Do que a realidade é feita, né? Isso foi uma coisa que aconteceu comigo em 1982. Eu estava pesquisando para uma redação da escola, eu tinha 10 anos, e sem querer encontrei num livro um texto explicando assim, bem detalhadamente, que o céu é uma ilusão, o céu não é real. Isso me causou assim um incômodo muito grande, porque eu naquela época eu ainda acreditava em Papai Noel. E uma criança que acredita em Papai Noel recebe uma notícia dessa, que o céu não existe, que o céu é uma ilusão de ótica. Então isso foi uma coisa que mexeu comigo. E com o passar do tempo, com o surgimento da internet, eu tive acesso à divulgação científica. E foi onde eu comecei a fazer minhas pesquisas, né, que são coisas que todo mundo tem acesso aí. Comecei a ler, comecei a seguir os divulgadores, conversar com cientistas, com pesquisadores, e eu fui me deparando com um monte de coisa interessante, né? Então esse conceito de realidade alternativa ou de universo paralelo é uma tentativa de explicar algumas estranhezas do universo, tá? Então, que seria a interpretação dos muitos mundos. E isso envolve 2000 anos de ciência até chegar nesse tipo de questionamento. Então, você tem aí o princípio da incerteza de Heisenberg, você acaba encontrando aí com a natureza da luz, você acaba encontrando com o gato de Schrödinger, e um monte de coisa. E nós vivemos a melhor época, né? Porque já teve aqui, recentemente teve a detecção de ondas gravitacionais, tivemos a imagem do buraco negro, foi confirmado, tivemos o bóson de Higgs, que também tenta explicar a natureza da realidade. Então as minhas histórias giram em torno disso. Qual a natureza da realidade? Do que a realidade é feita, tá? Se falando de grandezas astronômicas do cosmos, do próprio universo, sabemos apenas 5%. Os outros 95% não sabemos do que é feito a realidade do universo. Está dividido entre matéria e energia escura. Não sabemos ainda. Sabemos que existe porque é possível detectar através de experimentos e radiotelescópios e muitas contas, assim. Então, é uma coisa muito bonita. Então, graças à divulgação científica, a gente tem acesso a esse tipo de coisa, que consegue transformar a ciência, o trabalho dos cientistas, dos pesquisadores, em algo que pode ser filosófico e poético, e isso é uma fonte de inspiração. Na minha primeira história, Esther, eu questiono sobre a imortalidade. A segunda história, Sara, ela é um grito de revolta contra o patriarcado. Na terceira história, a alma sim, ela foi criada para entender a natureza da realidade.
E essas 3 histórias se convergem para uma história maior, que é o Esther Multiverso, né? Que é onde 4 Esthers fora da lei do tempo se juntam com a Sarah e com a Alma para enfrentar um fenômeno cósmico que cria e destrói realidades apenas para continuar existindo. Então eu não tenho respostas, eu tenho perguntas. Do que a realidade é feita? Tá? Então, seria isso. Se você tivesse me perguntado o que é ficção científica, seria mais simples. Ficção científica é tudo aquilo que você acha que é ficção científica, desde que seja ficção científica. Para as outras coisas, é um monte de perguntas respondidas com as outras perguntas. Muito obrigado! Vocês gostaram? Eu amei conhecer esses subgêneros e estou curiosa para ler esses livros, viu? Inclusive, o livro da Maísa está sendo lido no nosso Clube do Livro Nacional e as meninas estão amando. E vamos para o nosso próximo quadro, que é Vida de Escritor. E hoje a gente vai saber um pouco sobre como criar uma boa rotina de escrita. A gente sabe que, diante da vida corrida, de tantos afazeres, para quem quer escrever um livro, precisa se organizar, precisa incluir uma rotina que faça sentido para a realidade de cada um, né? Não existe uma regra, um padrão que você deve seguir, mas encontrar a melhor maneira de encaixar esse trabalho, porque você vai escrever um livro, é também um trabalho, né? Ele vai ser bem trabalhoso, então você precisa se organizar. Então é por isso que eu trouxe a Tamires Torres e o Oliver para falar como é que eles criaram uma rotina, como é que funciona para eles, para que inspire vocês, novos escritores, a se organizarem também. Vamos conferir? Eu me chamo Tamires Torres, eu sou escritora, autora do romance O Destino de Irene. Eu tenho uma rotina de escrita diariamente, então isso faz com que eu tenha produção. E se você não pode, por exemplo, escrever diariamente, que pelo menos tente umas 3 vezes por semana, porque isso ajuda muito a você manter o foco, né? A minha média de escrita de um livro é mais ou menos 2 a 3 meses. Eu acordo de manhã cedinho, coloco as meninas para a escola. Às vezes eu não consigo, durmo mais um pouquinho. Às vezes eu consigo, já 7 horas da manhã tá de pé, pensando, né, em divulgação dos meus livros, divulgação do que eu tô fazendo. O principal não é ter uma rotina exata de horário, dizer assim, eu acordo às 7 horas da manhã e vou fazer isso assim, né, cadenciado. Eu uso um planner de papel. Mas uma das coisas que eu aprendi com muita análise e aprendo até hoje é que a gente não tem controle das coisas, né? E o controle da hora também nesse mundo atual, onde a gente vive, fica cada vez mais difícil, porque é tudo muito hiperconectado. Acho que funciona, é mais ou menos isso que eu faço, assim. Não tem uma receita de bolo, mas tem foco, concentração. E quando às vezes é um dia que eu não quero escrever, que eu não tô sem criatividade, que eu tô sem saco para escrever, porque isso acontece também, eu vou me dedicar em outras coisas, como assessoria de imprensa do meu livro, enviar os livros vendidos por correios, porque eu tenho um selo editorial, eu tenho uma editora tradicional que imprime os meus livros, mas eu também faço a minha divulgação e vendo os meus livros pessoalmente, assim, né? Eu não deixo tudo na mão do editor, porque eu acho que nós somos, né, os nossos principais divulgadores, então a gente tem que colocar a mão na massa mesmo. E não existe o melhor lugar, não existe a melhor forma, existe a forma e o lugar possível. Aquele lugar e aquela forma que é possível para você, que você vai se adequar. Mas eu espero poder ter ajudado. Um abraço. Tchau, tchau. Olá, eu sou o Oliver, autor do livro Vampiro Gênesis, volume 1, que foi lançado agora em dezembro, e o volume 2, que está próximo de sair aí brevemente. E eu estou aqui para falar um pouco sobre a rotina de escrita do autor. Bom, é importante dizer que isso aqui é apenas um partilhar da minha experiência, não tem nenhuma pretensão de ser um ditame de regras,
até porque a rotina é algo muito particular, muito pessoal de cada um. O que funciona para mim pode não funcionar para você, mas eu creio que o partilhar de experiências enriquece. Bom, é importante também falar que a rotina ela muda dependendo do período. Se você estiver na produção do livro, de algo, a rotina ela tende a ser mais intensa, claro. Eu particularmente me comprometo a todo dia trabalhar em cima de um capítulo. Eu me condiciono a trabalhar num capítulo. Às vezes esse capítulo pode ser trabalhado por vários dias, mas eu não tento atropelar vários capítulos. Eu só passo para o capítulo seguinte quando eu me convenço que aquele capítulo ele já foi bastante lapidado. E sobre a produção específica dos capítulos, vai aqui, obviamente, uma informação e uma dica, não é? Muitos autores que são advindos da técnica de roteirização têm a prática de fazer uma escaleta da sua história, que nada mais é do que uma estruturação do que vai ter em cada capítulo. Isso facilita bastante, porque você já tem a ideia dos acontecimentos de cada capítulo, e na hora que você vai desenvolver individualmente cada capítulo, você não perde o fluxo de coerência da sua história. Particularmente quando eu vou desenvolver o meu capítulo, eu não me prendo muito a fazer, naquele momento, o detalhamento. Por natureza, eu já não sou tão adepto desse recurso de detalhar excessivamente. Eu tento detalhar o mínimo possível, mas o suficiente para a compreensão. Mas quando eu estou fazendo o capítulo no primeiro momento, eu me preocupo muito mais com a ideia central do que eu quero que aconteça nele. E aquilo sim é o que é o meu foco quando eu vou desenvolvê-lo. Depois aí sim eu faço várias leituras daquele capítulo, e aí fazendo a adequação ortográfica gramatical, o ajuste de palavras, o encaixe melhor de uma frase ou de outra. E aí sim entra a parte da lapidação, digamos, né? Mas a minha preocupação no desenvolvimento do capítulo é que, primeiro, a ideia que eu tenho, que eu concebi na minha cabeça, ela esteja ali. E aí o lapidar vem depois. Bom, eu partilhei aqui um pouco da minha maneira, da minha rotina, que é muito particular, muito pessoal minha, é o que funciona para mim. É importante que você tente descobrir o que funciona para você, mas conhecendo, né, a experiência dos outros, fica interessante você ter um parâmetro. É isso. Um abraço. Vocês anotaram essas dicas? Recomendo que assista esse programa com papel e caneta na mão para anotar tudo, não perder nada e aplicar depois. E eu quero saber se você já se inscreveu nesse canal, já deixou o seu like e já compartilhou o vídeo para outras pessoas assistirem também. Já? Então vamos para o nosso próximo e último quadro desse episódio, que é o quadro Entrevistando Escritores. E hoje vocês vão conhecer a Rosandra Sacchetti. E ela vai falar sobre como transformou a sua experiência de vida, a sua paixão, em um livro. Oi Rosandra, tudo bem? Seja bem-vinda ao programa literário e obrigada por aceitar o convite de participar, de vir compartilhar sua experiência aqui com a gente. Monique, eu agradeço muito o convite. Vocês fizeram parte dessa minha trajetória, que foi a minha primeira publicação. Então, tenho uma gratidão enorme por toda a sua orientação e é um prazer estar aqui no seu programa para estimular outros escritores a também lançarem-se a esse desafio. Exatamente. Nós que somos gratas, né, por ter a oportunidade de conhecer você e sua obra tão incrível, né? E você publicou esse livro, Como Quero Chegar aos 80, que é um assunto muito importante da gente falar aqui hoje, que você trouxe um pouco da sua experiência de vida, né? Você transformou a sua experiência em um livro e isso é o que a gente quer passar para as outras pessoas, né? Inspirá-las a como transformar também a experiência delas em um livro. E esse livro, eu gostaria que você falasse um pouco sobre como surgiu a ideia, né? Eu sei que foi de um questionamento aí que você teve em um determinado momento e surgiu todo esse desejo de transformar em um livro. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre a ideia inicial. Perfeito. Então, ela nasceu quando eu me preparava para a primeira maratona, que eu comecei a correr em 2014, aí vieram as provas de 5, 10, 15, 21, e fica sempre aquele sonho, né?
ai, como é que será fazer uma maratona, que é percorrer 42 quilômetros e 195 metros. E aí, então, eu comecei a fazer os treinos, e ali no 28º, parece que assim, o corpo já não corria mais. E assim, se eu já estou tropeçando no 28º, como é que eu faço 42? E quase desisti de ter essa experiência da maratona, né? Mas aí, assim, como, Monique, eu não desisto de nada quando eu estou triste, desanimada, cansada, resolvi me desafiar. Ao chegar em casa do treino, eu imprimi um mapa da prova e decidi não correr mais 42, e sim 19 postos de hidratação, que é o que nós teríamos ao longo do percurso da prova. E assim, vou ir mais um pouquinho. Em cada posto de hidratação, além de beber a água, agradecer a vida, eu iria chamar alguém para correr comigo. Não fisicamente, porque não é fácil assim, qualquer conhecido nosso entrar para correr uma maratona com você, mas mentalmente. E aí que eu faço referência a esse aspecto que você trouxe, que eu abordo no livro, não é? Que eu não tenho capítulos, eu tenho postos de hidratação. Legal. Em cada posto de hidratação, uma pessoa muito querida da minha vida entrou para fazer a maratona comigo, percorrer esse trajeto comigo. E ela traz um valor que fez parte da minha trajetória desde criança. Por exemplo, o primeiro posto de hidratação, quando eu estava lá no 2º quilômetro já da corrida, entrou a autonomia. E foi a minha irmã que entrou comigo. Ela é menor que eu e ela sempre me ensinou a abrir portas. E aí, ao longo dessa trajetória da corrida, ela entrou comigo para me estimular a continuar firme nesse meu desafio. E foi ela mesma, Monique, quando eu manifestei essa ideia de convidar pessoas que fizeram parte e fazem parte da minha trajetória para correr comigo e me manter estimulada ao longo desse longo trecho, ela me fez a seguinte pergunta: Mana, vai ser maravilhosa. Ela, como Master Coach, né? Ela me pergunta assim, Monique, Mana, agora cereja do bolo. Como é que você se vê aos 80 anos contando a história da sua primeira maratona? Foi para o futuro. E vi uma velha muito ativa, correndo o mundo, falando aos jovens da importância da saúde física e mental. E aí eu lembrei assim, bom, mas eu não vou conseguir recordar de todos os detalhes. Eu vou escrever um livro. Perfeito. Foi bem profundo, né? Esse questionamento que te fez pensar e chegar a uma conclusão do que você iria entregar, né? De que forma você iria conseguir registrar tudo isso. Exatamente. Aí veio essa necessidade, né? Então surgiu aí, como quero chegar aos 80, das corridas de rua à correria do dia a dia, né? E aí eu abordo a minha vida de atleta. Eu sou corredora de rua, mas eu também corro muitas maratonas ao longo de um só dia. É muita atividade para desenvolver, então eu abordo isso, essa correria que faz parte do dia a dia de qualquer pessoa. Muito legal, e repleta de informações, né? Então, as pessoas vão poder encontrar nesse livro muito mais do que a sua experiência, mas de fato vai poder agregar bastante na trajetória de cada um. E isso é muito legal, né? Você vê que conseguiu cumprir ali a sua missão. E eu sei que a escrita tem seus desafios. Eu queria saber como é que foi para você esse processo de escrever um livro. Como é que você sentou ali para começar, de fato, a organizar tudo isso, a saber quais seriam os pontos mais importantes que você queria abordar. Então, como é que foi o processo da Rosandra, escritora, aí, estruturando esse livro? Perfeito. Então, Monique, eu já tenho, assim, uma habilidade para escrita, porque a minha profissão como professora valoriza muito a importância do registro. Eu também sou pesquisadora da ciência logosófica e essa ciência, ela estimula que a gente faça ciência na própria vida. E para isso, faça os nossos registros em relação aos nossos pensamentos, os sentimentos, que acho bem interessante assim, que o autor Gonzales Pecote ele traz assim, ó,
que a gente possa fazer da nossa vida um livro e que cada um seja o personagem principal dela. Então que a gente não perca a oportunidade de vivenciar um momento importante na vida e, de repente, esqueça dele. Para isso, o registro. Então, eu já tinha muitos registros separados, como um diário. Não é? Como um diário, algumas páginas de ouro da minha vida. E aí, com o estímulo ali que eu manifestei da escrita deste livro com a maratona, eu comecei a intensificar esses registros e organizá-los. Só que assim, em 2017, quando nasceu a ideia do livro, a minha vida era muito corrida mesmo. Assim, eu trabalhava na educação de manhã, à tarde e à noite. E isso era só um aspecto profissional. Eu precisava ainda atender os demais aspectos. Então, eu fiz muito poucos registros, mas eu já estruturei toda a ordem dos capítulos, os postos de hidratação, para que eu não esquecesse dos valores e das pessoas que entraram comigo durante a prova. Né? E, posteriormente, eu fui alimentando cada posto de hidratação, fazendo alguns registros assim, e quando eu vivia algo, eu assim, poxa, isso que eu estou vivendo, eu poderia encaixar lá na ética, né? E fui separando, até que quando eu percebi que eu já estava assim com um bom número de registros, eu comecei a estruturar melhor o livro, né? E tem até uma parte dele que eu queria trazer para estimular aí os futuros escritores, né? Eu, quando estava chegando no posto de hidratação de número 14, quem entrou foi o conhecimento comigo. E sabem que quem é a referência em conhecimento para mim? Meus professores. Nessa oportunidade, eu fui recordando dos meus professores, desde a educação infantil à pós-graduação. Mas e aí eu começo o capítulo assim. Ao chegarmos ao 14º posto de hidratação da Maratona Internacional de Floripa, já tínhamos percorrido precisamente 30 quilômetros e ainda estávamos nos aproximando do portal da chegada. Eu precisaria passar direto por ele, sentido universidade, pela segunda vez. Nessa etapa da corrida, é aquele momento que você olha para trás e percebe que já percorreu muito, mas ao olhar para frente se dá conta que ainda falta tanto. E dessa mesma forma eu sigo aqui com a corrida. Aqui tenho que fazer um parêntese que demonstra bem essa sensação em diversas áreas da vida. No treino da corrida do dia 10 de junho de 2022, minha parceira, Nara Marcon, como sempre me pergunta: um livro? Então respondi a ela. Estava naquele momento em que você olha para trás e percebe que já percorreu muito, mas ao olhar para frente, se dá conta que ainda falta pouco. O importante é tomar fôlego e seguir. Perfeito. Ótima referência que você usou aí. Mais uma analogia, né? Vivenciando essa trajetória. Eu digo, Monique, que escrever um livro é outra maratona. É outra maratona que eu percorri aí como escritora. Exatamente. E tem muitas pessoas que pensam em escrever um livro, mas não necessariamente uma ficção, não tem essa ideia de escrever algum romance, mas de contar sua experiência. Mas às vezes deixa essa história de lado, diz, não é tão interessante, mas sim, gente, eu quero trazer esse incentivo para as pessoas que têm uma experiência de vida, que fez um questionamento, como você se fez em determinado momento, né, que fizeram, na verdade, sua irmã te fez ali um questionamento, e queria que você deixasse um conselho para essas pessoas que têm esse desejo de transformar a experiência em um livro, o que elas podem fazer, né? Além de ter a disciplina que você teve, né? De não desistir, de relembrar todos esses momentos, mas um conselho aí para que essas pessoas de fato pensem, eu vou dar uma chance, vou começar a escrever esse livro. Perfeito, Monique. Eu trabalho muito na universidade, na orientação de projetos, de artigos,
né, trabalho de conclusão de final de curso. E algo que eu sempre manifestava aos acadêmicos, na hora da escolha de um tema, é escolha um tema que você goste. Porque quando você gosta daquele tema, o ato da escrita realmente ele exige muita disciplina, né, muita constância. E é difícil. Mas quando você gosta daquilo que você está escrevendo, a satisfação é muito maior do que os obstáculos. Então, esse é o primeiro conselho. Excelente conselho. É se identificar com o tema, porque você vai escrever com alegria. E aí eu manifestava também aos acadêmicos dessa forma. Quando você gosta do que você escreve, quando você desenvolve aquela pesquisa com dedicação, não importa, claro que você precisa ser a aprovação, né? Mas independente do que a banca manifestar no dia, porque às vezes nós temos ali teóricos que divergem um pouquinho, né, em relação à temática, mas se você gosta, se você gostou, se você se dedicou àquilo que escreveu, a satisfação é muito maior que a nota pelo trabalho acadêmico. E da mesma forma é para os escritores, né? Se você passou pela sua mente escrever um livro, é porque isso é uma necessidade de vida, né? Então, claro que passa pela nossa mente, será que o leitor vai gostar? E é importante a gente voltar à leitura, refazer, será que ficou claro? Será que ele vai entender desse jeito? Como que seria melhor que eu escrevesse para que ficasse mais claro e também ficasse mais estimulante para o leitor, né? Até por isso veio aqui no meu livro essa necessidade de deixar espaços para que o leitor também se identificasse com a leitura e fizesse o seu registro do seu projeto, né? Então, precisa sim ter essa preocupação com o leitor para que fique claro, para que ele compreenda, mas quando você realmente satisfaz com o que você está escrevendo, você faz com vontade e aí vai ser inevitável, né? Que essa leitura Vai fluindo também, né? Vai colaborar com muita gente que se interessa pela sua temática. Perfeito, Rosandra. E quem se interessar pelo seu livro, Como Quero Chegar aos 80, como é que faz para adquirir? Então, Vicky, nós estamos preparando, né, a versão digital, em breve vai estar disponível também, tá? Mas por enquanto estamos com o físico, então pode entrar em contato direto comigo, né, pelo Instagram, Rosandra Sacchetti, ou aqui em Tubarão, Santa Catarina, nós estamos aqui com o livro também na livraria Paixão de Ler. Perfeito, vou deixar o arroba dela aqui na descrição para que vocês possam ir lá acompanhar. Rosandra, muito obrigada por você ter aceitado esse convite, né, mais uma vez. Foi uma alegria enorme ter você aqui, conhecer um pouquinho mais da sua trajetória, né, poder passar essa inspiração para os novos escritores que desejam aí publicar um livro e gostariam de saber um pouco mais de como colocar essa experiência no papel, de fato, né, e transformar em uma história. Então, gostei muito, né, foi um prazer enorme ter você aqui. Mas não queria também deixar de agradecer todo esse trabalho de assessoria literária, assim, quando eu já não estava com mais fôlego, né, para pensar na divulgação, toda essa orientação que você e a sua equipe me oportunizaram para que o lançamento do livro fosse, assim, um sucesso, né? Foi incrível, assim, essa noite maravilhosa da publicação, com toda a divulgação que foi realizada. Nós tivemos no dia, assim, um número muito expressivo de pessoas que nós ficamos, assim, nos programamos para fechar, né, a noite de autógrafo às 10 da noite, e meia-noite nós estávamos autografando. Que legal! E muitas pessoas nem que conseguiram levar o livro autografado para casa. Então, agradecer muito, né? É muito importante fazer uma divulgação e o quanto que vocês me orientaram nesse sentido. Eu que agradeço, né, pela confiança no nosso trabalho, pelo carinho, e foi um prazer enorme conhecer você
e poder contribuir aí no lançamento desse livro. Muito obrigada, Rosandra. Sucesso para você e que venham muitas outras histórias. Obrigada. Em algum momento você já pensou que a sua história de vida, a sua experiência daria um livro? E daria mesmo. Vocês viram aí toda a trajetória da Rosandra e pode ver que é possível. Espero que ela tenha inspirado vocês a tirar essa historiazinha da cabeça, colocar no papel e publicar. E o nosso programa está chegando ao fim, nosso segundo episódio. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui qual foi o quadro que mais te interessou, qual é o tema também que você quer ver aqui em cada um dos nossos quadros. Deixa nos comentários que a gente vai trazer isso para vocês. Obrigada a quem assistiu até aqui. Aguardamos você no próximo episódio.